porque o São Paulo vai para o jogo hoje com vitória com força máxima e tem Lucas à disposição. Olá, enfim, falando da semana inteira das possibilidades de Lucas voltar e, enfim, ele está de volta, como o São Paulo informou aqui, ó, deixa eu já colocar o tweetzinho do São Paulo aqui, pronto para o retorno. Lucas Moura está à disposição para o duelo com Vitória neste sábado às 6h30 no estádio do Morumbis. E com isso, o São Paulo vai com força máxima para enfrentar o clube baiano. O São Paulo busca a 5ª vitória consecutiva na competição. Lucas ainda deve começar no banco de reservas, né? Como a gente vinha falando também ao longo da semana, talvez ganhar alguns minutinhos no segundo tempo. Então, uma provável escalação de São Paulo tem Rafael Ferrarese, Alan Franco, Sabino, lembrando que o Arboleda está lesionado, Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilha e Enzo Dias, Luciano e André Silva, e aí a expectativa de colocar o Lucas no segundo tempo. É jogo para ir com força máxima, JP? Força máxima eu acho que não, viu, Boni? Porque, infelizmente, o São Paulo acabou sendo eliminado da Copa do Brasil utilizando o time titular. Então eu acho que isso aí é um risco. A gente já perdeu o Arboleda na quarta-feira por lesão. Acho que é um grande risco. Aí você vai falar, pô, mas o foco não era o Campeonato Brasileiro? Sim, o foco é o Campeonato Brasileiro, mas me parece que o elenco titular do São Paulo já demonstra bastante desgaste. Então você jogar hoje com o time completo e naturalmente jogar com o time completo na terça-feira, acho que a chance de termos lesões é bem grande. A gente já não pode dar esse luxo de ter mais lesões, porque já perdemos o Arboleda, perdemos o Wendel, perdemos o Oscar, o Lucas ainda não tá 100%, tá voltando, vai ter que ter uma atenção maior. Além de Caleri, Rian, enfim. Então eu acho que o São Paulo precisa tomar o máximo de cuidado possível. E eu acho que, assim, você jogar com o time inteiro reserva, é claro que vai enfraquecer o time. Mas você mesclar um pouco, tem bons jogadores do São Paulo que podem jogar hoje. Por exemplo, Rodriguinho, que saiu logo no começo do jogo contra o Atlético Paranaense. Ele vem num grande momento e foi sacrificado na expulsão do Rafael. Inclusive, eu até falei aqui que eu achei equivocada a escolha do Crespo, inclusive. Não teria tirado o Rodriguinho, teria tirado outro atleta. Talvez o Luciano ou o Ferreirinha que estavam no ataque. Então o Rodriguinho não jogou quarta-feira. Então, para mim, o Rodriguinho tem que ser titular hoje. Pablo Maia é um cara que pode ganhar uma chance hoje, de repente, para descansar Bobadilha ou Marcos Antônio. Marcos Antônio entrou no segundo tempo só contra o Atlético, acho que até conseguiria jogar hoje, mas o Bobadilha, o Alisson, enfim, estão desgastados. Então, de repente, se eu utilizar Pablo Maia, Marcos Antônio e Rodriguinho como uma trinca de meio de campo, é um meio de campo forte, meio de campo qualificado do São Paulo. No ataque, o André Silva não jogou na quarta-feira, quem sabe ter uma oportunidade de utilizar ele hoje. São Paulo vai enfrentar um time fechadinho, vai precisar usar a bola aérea. André Silva pode ser importante para esse tipo de jogo. Então você tem algumas opções para utilizar. Eu, assim, gostaria de ver o menino Mike jogando hoje, no lugar do Cédric Soares. Né, o Cédric é o titular aí, vem jogando muitos jogos consecutivos. Não me lembro a última vez que o Cédric começou no banco de reservas. Então também precisa de um descanso, precisa ser poupado em algum momento. Eu daria uma chance para o menino Mike. Na lateral esquerda eu sei que é difícil porque o Wendel já tá machucado, então você tem praticamente só o Enzo Dias e o Patrick. Então não sei se o Patrick pode ganhar uma oportunidade hoje, mas enfim, tem essa questão também de arriscar você perder o Enzo Dias e aí ter só o Patrick à disposição. E a zaga, né, Boni? A zaga é aquele negócio. Você tem agora só 3 zagueiros disponíveis, porque o Arboleda machucou. Você tem só Sabino, Ferrarese e Alan Franco. Então pode ser um jogo para você pensar numa variação tática e utilizar uma linha de 4 defensiva para você ter 2 zagueiros e ter um no banco. Automaticamente você já vai estar poupando um zagueiro também para o jogo de terça-feira. Então eu acho que são algumas opções que o Crespo tem. Repito, não utilizaria o time inteiro reserva, porque aí eu acho que você arrisca demais, você rifa demais a partida, você pode colocar um time que está desentrosado, um time que está sem a mesma confiança. Então acho que é importante você talvez mesclar, mas utilizar sim alguns titulares. Exatamente. Então, a notícia é de que hoje é dia de força máxima, até comentar aqui o nosso Felipe Dias, opina o seguinte, diz que a ideia de força máxima parece ser mais uma resposta para a queda da Copa do Brasil, mas o ideal seria um time misto hoje, força máxima na Libertadores. E alguns nomes que você citou também, eu acho que seria ideal colocar para hoje. Rodriguinho, por exemplo, né? Também eu não acho que Rodriguinho tenha sido a melhor opção para ser substituído no jogo do Atlético, então tá descansado, pode jogar, e o Vitória é um adversário mais frágil, né? Brigando lá na parte de baixo da tabela, São Paulo jogando em casa, a gente espera que consiga se impor mesmo com uma equipe, mesmo se colocasse uma equipe um pouco mais mista. Enfim, mas aí falando
pouco mais do Lucas, aí sim, do Lucas Moura, que está de volta. Ele celebrou o seu retorno aos gramados, né, recuperado da lesão na cápsula do joelho direito, né, um negócio até que eu nunca tinha ouvido antes da lesão do Lucas ter se confirmado, né, daquele relatório médico que o São Paulo acabou publicando, e ele falou com a SPFC Play, né, canal do São Paulo, comemorou o retorno aos gramados e comemorou também uma marca importante, 15 anos de carreira completa o Lucas Moura. 15 anos de carreira. Ele que surgiu para o profissional em 2010, se eu não me engano, sob as mãos de Milton Cruz, que era interino naquele momento, né? Ele entra, não lembro contra quem ele entra. Você lembra contra quem ele entra, o JP? Foi contra o Atlético Paranaense, O Atlético inclusive. Paranaense, é. Foi Lá na Arena da Baixada antiga ainda. Exatamente. Ele entra, era uma transição de treinador, naquela época era exatamente assim, né? Era demitir um treinador, entrava o Milton Cruz, colocava uma molecada para jogar, e aí chegava um outro treinador já com algumas outras opções no elenco, porque o Milton Cruz colocou todo mundo para jogar pela primeira vez. O Lucas foi um desses, lá em 2010, completando 15 anos de carreira. Então, o Lucas fala sobre o retorno aos gramados depois da lesão e também os 15 anos de carreira que ele completa. Vamos ouvir o camisa 7 do São Paulo. Poder representar o São Paulo, depois de um longo período aí, acho que um dos maiores desafios da minha carreira em termos de lesão, mas são coisas que fazem parte da vida do atleta, e agradecer aí minha família, meus companheiros, né, os profissionais aqui do clube que estiveram comigo nesse período, me ajudando, me motivando, porque não é fácil ficar de fora, ver o time jogando, é muito difícil não poder estar em campo para ajudar, e agora estou de volta, muito feliz poder retornar, agora é dar o meu melhor para poder ajudar meus companheiros. 15 anos, o tempo passa muito rápido, mas só gratidão a Deus por esse período, tudo que Ele me proporcionou nesse tempo. Lembro muito bem de quando eu subi com 17 anos, nesse mesmo lugar, nesse mesmo campo, e hoje, 15 anos depois, eu estou aqui com muita alegria. Acho que o tempo passou, conquistei muitas coisas na vida profissional, na vida pessoal, mas a alegria de poder defender o São Paulo, de poder jogar futebol, continua a mesma dedicação, motivação. Muito feliz, muito grato a Deus por esse período. Importante, né, JP, ter um cara como o Lucas, que tecnicamente é muito diferente, né, é o principal jogador em termos técnicos do São Paulo, mas é importante também pelo simbolismo que tem o Lucas, né, um cara com 15 anos de carreira, experiente, jogador de Champions League, vencedor pra caramba também lá fora, e que tem esse simbolismo dentro do clube também, né? É um cara que venceu no próprio São Paulo, surgiu no próprio São Paulo, venceu no próprio São Paulo, uma das crias de Coutinho, uma referência também para os garotos. É importante ter esse cara dentro de campo por vários motivos, né, JP? 15 anos não são 15 dias, né, Vitor Boni, já diria o poeta. Então, é importante ter o Lucas, que tem essa experiência, tem uma experiência internacional, principalmente, jogou o UEFA Champions League, jogou Premier League, jogou Campeonato Francês, enfim, jogou algumas competições também, jogou com algumas pessoas importantes também, né, enfim. O Lucas tem uma experiência internacional muito importante e tem uma liderança dentro do grupo do São Paulo e até uma admiração, principalmente dos meninos da base, que quando eram crianças viam o Lucas jogar quando ele tinha a idade deles, né? Então criam aquela admiração, cria aquela visão sobre o Lucas, até de certa forma com idolatria. Então, importante ter ele dentro do grupo, mas principalmente ter ele à disposição dentro do gramado. É torcer para ele voltar bem. Hoje, creio que não seja titular, né? Acho que é impossível ele começar jogando, porque não acredito que ele fique 45 minutos, pelo menos, dentro de campo, ou mais do que isso. Acho que ele joga hoje uns 20, 30 minutos, talvez, mas deve ganhar um pouco de tempo de jogo, né? Deve ganhar um tempo de jogo hoje para já se preparar para o jogo de terça-feira. Porque é importante ter o Lucas 100% na Libertadores, no Brasileiro, torcer para ele conseguir voltar bem fisicamente, para não ter risco de outra lesão, para que ele não tenha mais dores, né? Porque ele sofreu aquela infiltração analgésica para cessar as dores, porque, assim, para a medicina ele estava recuperado, mas ele ainda sentia muitas dores. Então, torcer para ele voltar sem dores e voltar bem fisicamente, porque para o São Paulo é fundamental. Eu sei que ele também queria muito voltar, estava muito ansioso, estava muito sedento para voltar a jogar. E para o São Paulo também a gente estava esperando
há muito tempo, porque é o jogador mais qualificado do elenco do São Paulo, o jogador mais diferente, é um cara que pode decidir o jogo em um lance, um jogo fechado, um jogo amarrado, num lance o Lucas pode decidir para o São Paulo. Renato diz aqui, só eu acho que precisa de mais calma antes de sair comemorando que ele voltou. É claro que tem que ter um pouco de pés no chão também, né? O Lucas veio de uma sequência de lesões, mas é um reforço inegável, né? É alguém importante, não dá para negar que é alguém muito importante para esse time de São Paulo. Por que você está preocupado, Renato? Manda aqui nos comentários que eu leio sua opinião mais uma vez. Adiantando, talvez a resposta dele, imagino que ele esteja preocupado, porque foi assim contra o Alianza Lima, né? Na verdade, o Lucas volta contra o Fortaleza e aí no jogo seguinte contra o Alianza Lima se lesiona novamente, né? Mas acho que é diferente porque agora ele, até por ter tomado esse susto, né, e ter se lesionado novamente, o Lucas agora voltou mais preparado. Creio eu que ele esperou chegar esse momento até para estar realmente 100%, estar sem dores, estar com confiança para entrar em dividida, para ter aquela arrancada dele que é característica, conseguir finalizar bem. Então, eu acredito que o Lucas esteja mais preparado dessa vez por ter se lesionado mesmo contra o Alianza Lima.